Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Imagine que nós estamos em pleno século XIX. O liberalismo triunfa em toda a Europa Ocidental. Inglaterra e França disputam novos mercados, os Estados Unidos descobrem ouro na Califórnia e sua economia triunfa cada vez mais. Quanta riqueza, hein? Pois é, estamos em pleno século XIX, em plena conquista do mundo pelos burgueses. E o Brasil? Como é que o Brasil fica nessa história? Isso é o que a gente vai investigar nessa teleaula de História do Brasil. Você vai ver como foi que o nosso país também descobriu o progresso econômico no século XIX. Vai ver como se formou a nossa economia cafeeira, com suas fazendas, seus escravos e seus barões do café. Olha, nossa teleaula está começando agora e ela tem um aroma muito gostoso. Este pequeno mundo que você está vendo aqui era uma antiga fazenda de café, que ficava no antigo caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. Um pequeno mundo que custava uma grande fortuna, de terras, capitais, mão de obra e transportes. O caminho da produção de café em larga escala no Brasil começa no Rio de Janeiro, no início do século XIX. O café encontrou condições tão boas que subiu a serra e entrou pelo Vale do Paraíba adentro. De lá, ele foi seguindo pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. A conquista de tantos territórios pelas fazendas de café não foi pacífica. Na zona rural fluminense, por exemplo, a luta pela posse de terra foi grande e a grande maioria desses conflitos pelos limites e títulos de propriedade foi resolvida assim mesmo, a bala. Depois de resolvida a questão da posse pela força, as terras eram legalizadas. Como o mesmo problema se repetia em várias regiões, o governo imperial regulamentou as terras disponíveis através da Lei de Terras em 1850. Foi assim que os grandes fazendeiros da época se tornaram os chamados barões do café. Olha, Vicente, esses aqui são os barões do café, tá aqui, ó. Agora me diz uma coisa, os barões do café eram os verdadeiros pilares políticos do Brasil Imperial, não é mesmo? Ah, sem dúvida. Tanto é que uma boa parte da riqueza do país passava pela mão deles. Ó, pra você ver, logo que eles garantiam a propriedade da terra, começavam a investir pesado na produção do café, obviamente para ter mais lucro. E como eles tinham cada vez mais lucro, o que eles faziam? Compravam mais escravos, mais máquinas, para poder cada vez mais plantar, colher e vender mais café. Ô, Vicente, então esses barões aqui gastavam uma grana preta? Peraí. Grana preta não, né, Gil? A expressão certa é dizer que eles investiam uma grande soma de capitais nas fazendas de café. Aí fica melhor. Mas peraí, da onde vem essa grande soma de capitais que eles investiam? Isso aí vem da transferência de outras culturas, como cana-de-açúcar, por exemplo, ou das atividades comerciais, que estavam tendo um grande impulso aqui com a vinda da família real. Ah, mas peraí, eu não estou entendendo direito, sabe, Vicente? Para entender de onde vieram os primeiros investimentos na cultura cafeeira, é preciso voltar ao ano de 1808, quando a família real portuguesa veio para o Brasil. Isso fez entrar muito dinheiro no país. O comércio cresceu bastante, portanto havia capital para investir. E além disso, o próprio rei D. João VI distribuía sementes para incentivar os grandes proprietários de terra a plantar. Quer dizer, esses investimentos foram um empurrão inicial que a economia cafeeira precisava para decolar no Brasil. Mas além da força da família real, da força do capital e da força das armas dos fazendeiros, a produção de café tinha uma força de trabalho fundamental para o seu crescimento: a mão de obra escrava. Esta aqui era a senzala desta fazenda. Como você sabe, a mão de obra escrava comeu o pão que o diabo amassou nas fazendas de café do Vale do Paraíba. A massa de mão de obra escrava crescia cada vez mais na produção, como cresciam também as ferrovias para o transporte do café das fazendas para os pontos de consumo e de exportação. Os trens facilitaram muito o escoamento da produção de café
que nos primeiros anos era feito em lombo de burro. Quando chegava a Santos ou ao Rio de Janeiro, antes de ser vendido aos exportadores, o café era comprado pelos comissários de café. Comissário, Vicente, olha, quer dizer então que existia um intermediário entre os fazendeiros e os exportadores? Exatamente. O comissário, ele comprava o café do fazendeiro e aproveitava para prestar alguns outros serviços, vendia uns artigos que eles precisavam nas fazendas, entendeu? Ah, e ainda levava uma comissãozinha aí com esses artigos, não é isso? É, exatamente. Ah. Na verdade, o fazendeiro tinha muita confiança no comissário e vice-versa, entendeu? Porque normalmente, tanto o fazendeiro quanto o comissário eram brasileiros, entendeu? Por quê? Porque os exportadores não eram brasileiros? Não, não eram. Normalmente, os exportadores eram ou americanos ou ingleses, porque as companhias americanas e inglesas resolveram investir no negócio de café no Brasil porque dava muito lucro, Gil. Ah, devia dar muito lucro mesmo. Opa! As companhias americanas e inglesas não apenas faziam exportação do café brasileiro, elas também implantaram importantes ferrovias que transportavam o café até os seus navios. Nós estamos no alto da Serra do Mar, numa estação de trem entre São Paulo e Santos. Essa estação pertencia à São Paulo Railway. Como foi o crescimento das exportações brasileiras de café no século XIX?